No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Antes de seguirmos aqui com esse tema, que foi uma sugestão de um amigo de Minas Gerais, um irmão, quero só comunicar que logo mais, às 11 horas da noite, se Deus permitir, se tudo correr bem, vamos participar de um programa na TV HIT, Rede Internacional de Televisão. E eu vou deixar aqui, você que acompanha pelo YouTube, aqui no final do programa, aqui no final dessa edição de hoje, os canais, né, das operadoras onde serão transmitidos, né, para você que tem operadora de TV, tá certo? Mas tem também TV aberta na capital de São Paulo, algumas regiões, mas eu vou deixar aí para você a thumb. Para você que acompanha pelo WhatsApp no grupo, né, você que for compartilhar o áudio de hoje, compartilha também o banner que vai junto com esse áudio, tá certo? É bom você dar audiência. Eu vou estar debatendo com o pastor, professor e doutor em teologia, Fernando Galli, tá? Ele tem um canal aqui no YouTube, ele é um trinitariano, é um apologeta, tem Instituto Bíblico, um homem muito experiente. Vamos estar na arena falando desse tema aí que nós sempre abordamos aqui. Bom, meus irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, é uma passagem muito conhecida e a gente precisa, né, aqui no Minuto da Unicidade, refletir sobre essa situação. Note que eu tenho aqui também a King James, né? A Bíblia, a versão do Rei James, diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mesma coisa, tá? Eu não sei, não olhei todas as versões, todas as traduções, para ver se ele foi conduzido pelo Espírito Santo, como dizem muitas pessoas. O trinitariano diz, olha, o Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado. A terceira pessoa teria pego a segunda e levado lá para o deserto. Isso não encaixa na mente, não pode entrar e nem causar dúvida na mente daqueles que entenderam a mensagem da unicidade de Deus, aqueles que são batizados em nome de Jesus. Então não podemos ir além do que está escrito, porque o texto é claro, foi conduzido pelo Espírito. Mas pastor Tony, esse Espírito aí é com E maiúsculo. Ora, quando Paulo diz lá em Gálatas 5, capítulo 5, verso 4, ou melhor, verso 19, né? Gálatas 5, verso 16, Paulo diz assim, digo, porém, andai em espírito, esse é maiúsculo, e não cumprireis a concupiscência da vossa carne. Na Bíblia King James diz, andai em espírito, com E maiúsculo, e de maneira nenhuma satisfareis os desejos da vossa carne. Se vocês andarem em espírito, é o que Paulo está orientando e ensinando. Se vocês andar em espírito, com E maiúsculo, vocês vão conseguir vencer e vão resistir às tentações da carne. É isso que Paulo está ensinando, tá certo? Então vamos lá. Para quem crê em três, aparentemente a situação é simples ali, né? Eles veem uma clareza muito grande. Então Jesus não foi tentado, não foi Deus que levou ele lá, não foi a primeira pessoa que levou ele para ser tentado, foi a terceira. Na mente do trinitariano é assim, mas o texto, volta a dizer, não é disso que está falando. Eu pregava justamente sobre isso no sábado, no jejum na igreja. Sábado estávamos em consagração, em jejum, e para minha surpresa, a igreja quase toda estava. E eu dizia que esse momento aqui, de Mateus capítulo 4, foi o momento do crivo. Jesus passou pelo crivo. Jesus passou pelo, vamos dizer assim, por uma fase que todos que são filhos de Deus, num momento ou outro, vão passar. Aonde vai ter seu ministério, sua vida espiritual, crivada pela dificuldade e pela provação do deserto. Você está entendendo? O texto ele é muito claro como água cristalina. Diz aqui a palavra de Deus
né, que o Senhor Jesus passou por essa experiência, né? E aí talvez você pergunta, mas peraí, o texto não, né, não foi Deus que o Espírito Santo conduziu lá, para que ele precisava ir para o deserto? Exatamente. O Senhor Jesus é o padrão para as nossas vidas, para todos os crentes. Ele é a referência número 1. Como ser humano, como homem, tá? Isso é muito interessante. A Bíblia diz que ele se fez homem. Então ele estava aqui como homem na condição humana. E é outro problema que a gente tem que praticamente desenhar, né? Porque quando o cara lá, o ser humano lê lá que o Espírito Santo desceu como pomba, já pensa que o Espírito Santo é uma pomba. E já desenha nos quadros lá, nos quadros que o Espírito Santo já fica na cabeça, que ele é como uma pomba. Já, quando a Bíblia bota o como, a pessoa pensa na questão literal. Então, Jesus Cristo, na condição humana, se fez homem, Jesus Cristo homem, passou por todo tipo de tentação sem pecado. O Cristo, então ele como exemplo em tudo para nós, passou por esse crivo na sua vida. Porque nesse mundo, diz a palavra de Deus, nós temos que ser como ele. Está lá em 1 João capítulo 4, verso 17, se não me falha a memória. Então vem tribulação, a tribulação, as tribulações, né? Elas vêm para quem? Para quem anda no Espírito. Para quem tem comunhão com Deus, a tribulação ela vem também. Não pensa que não vem, muito pelo contrário. E é pelo Espírito, é por andar em Espírito, por o próprio Cristo é o Espírito, não é isso que diz a Bíblia? O Senhor é o Espírito. Diz lá, você vai ler isso em 2 Coríntios 3, 17, ora, o Senhor é o Espírito. Então, o Espírito, o Senhor é o Espírito. Se você quiser entender melhor o que eu estou dizendo aqui, essa questão, você lê Romanos capítulo 8, Paulo dá uma aula sobre isso. E uma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado da morte. Ele está falando da cruz, evidentemente. Mas ele está dizendo que nós temos que andar em Espírito. Verso 4 de Romanos 8 diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andamos segundo o artigo definido, o Espírito. Então o crente em Jesus, ele não vai andar segundo a carne, não vai. Então o Senhor Jesus, depois de jejuar 40 dias, Mateus vai dizer que agora, né, depois desse jejum, altamente, né, já fisicamente, vamos dizer assim, uma pessoa 40 dias sem comer absolutamente nada, e aí vem o inimigo para chancelar o jejum e eu disse no sábado lá na congregação, usou a Bíblia o tempo inteiro. O diabo usou a Bíblia o tempo inteiro. Tá certo? Ele não usou outra coisa que não fosse a Bíblia, de forma equivocada, de forma torcida. Usou a Bíblia para fazer, de alguma forma, o Senhor cair, né, na tentação, de alguma forma, nas condições dele lá. Manipulou a Bíblia para o mal. Eu dizia, tem muitas pessoas, muitos irmãos, infelizmente, que eles têm uma visão torcida da graça de Deus. Vamos fazer aqui, depois a gente pede perdão. Né? Olha só, o pecado feito já usando a Bíblia. Não, porque Deus vai perdoar, ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário, ele fez tudo o que tinha que fazer. Então, você está entendendo como que as pessoas às vezes usam a Bíblia, deturpam a Bíblia e pisam no sangue do Senhor Jesus? Dessa forma. Não é o pecado que você cometeu, né, que a gente comete, ali se estressou, falou algo que não deveria, e você não planejou, mas acabou acontecendo. Isso é uma coisa. Agora, você fazer premeditadamente, não, a gente vai pegar aí, vamos fazer, a gente fica de banco, né? Tem muitas essas conversas, já ouvi cada coisa. Não, pastor, eu faço lá, depois a gente pede perdão. Depois pede perdão, aí Deus perdoa, né? A graça, a cruz, uma visão totalmente torta. E lamentavelmente muitos pastores ignorantes pensam dessa forma. Então tem que andar em Espírito, viver pelo Espírito. E essa é a nossa referência, o Cristo.
Não está dizendo que veio a terceira pessoa. Você vê como é que as pessoas deturpam as escrituras para poder ter que encontrar a trindade. Em tudo, vamos achar a trindade aonde não tem. Vamos dizer a trindade aonde não tem. Você está entendendo? Achar a trindade onde não existe trindade. Porque quando o cara está com 3 na cabeça, em qualquer versículo ele vai ver 3. Até onde está dizendo de 2, ele está vendo 3. Até onde está falando que, né, supostamente leva a entender que tem 2, mas a ignorância é tanta que o cara vê 3 ali. Então é complicadíssimo essa situação. A questão de Mateus 4 é profunda. Ele é o próprio Espírito. E Mateus foi muito ousado quando disse, né, que foi conduzido pelo Espírito para ser tentado, logo depois desse jejum abençoado. Depois de toda a aprovação, o que acontece? Vêm os anjos e lhe serviram. Que maravilha. Bom, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. É claro que o tema é um tema para palestra, é um tema que a gente teria que mergulhar em muitas referências e muito. Antes você vinha aí no YouTube com um monte de comentário e criticando e tal, e me citar todos os versículos, aí, né, já estamos aqui com 11 minutos falando, então já me estendi um pouquinho. Olha, então logo mais às 11 horas, conto com a sua audiência, é muito importante. É claro, por se tratar de um debate, televisão, a gente está num outro nível, a gente não está aqui no estúdio falando, né, com tranquilidade. É um debate, mas a gente está lá para falar do nome, não posso me recusar um convite. Deus deu condição para eu estar lá, então nós vamos lá. Sintoniza lá, vou deixar aqui, tá aí para você que está vendo pelo YouTube aí, os canais estão aí, dá uma pausa no vídeo se for preciso, você dá uma pausazinha no vídeo, anota aí, né, no papel para ver o canal que vai passar e amanhã, né, a gente assim que tiver acesso vai colocar também aqui nesse canal e nos canais para você assistir aí, tá bom? Nas minhas redes sociais, tá certo? E tô sorteando, meus irmãos, a Bíblia Monoteísta, um kit com 4 livros, mais um outro kit com 2, e mais 2 kits com 2 livros, tá? 3 pessoas serão sorteadas dentre os irmãos que me abençoarem. Eu preciso comprar equipamentos lá no grupo Minuto da Unicidade. Eu vou botar aqui no YouTube aí, ó. Olha como tá esse computador que eu tenho aqui. Esse é o meu computador, esse é meu estúdio onde eu gravo o Minuto da Unicidade. Olha a placa de áudio. Você tá vendo essa pecinha aqui? É a placa de áudio, onde sai o som. Então veja a minha situação para fazer, né, os meus vídeos, né? É complicado e essa placa custou 30 e poucos reais, mas não é a placa, longe de ser a ideal. E preciso de uma placa de vídeo, né? Nessas condições não tem como a gente fazer um trabalho melhor, né, aprimorado. Por esta razão, teve um irmão que falou: cara, teu computador é esse? Você precisa do computador, até que fazer ele pediu para fazer aqui, o pastor amigo pediu para fazer uma vaquinha, né, um link do site Vaquinha, para ver se ele me ajuda também nessa parte. Bom, benção de Deus, né? Benção de Deus. Eu estou aí há uns 4 anos tentando comprar um laptop. A situação, para quem é assalariado, né, quem não precisa chorar, mas, enfim, vamos deixar as coisas fluírem. Você que puder, eu preciso de uma oferta de R$25 e eu coloco o seu nome aqui. Mas e se eu não ganhar? Eu estou precisando de ajuda. Tá? A gente vai sortear e Deus queira que seja você o contemplado. Mas é uma ajuda, de alguma forma, você ser um parceiro nesse trabalho, para ver se a gente consegue melhorar a nossa vida aqui e poder fazer lives, essas questões, tá certo? Vamos ver se esse mês, eu vou sortear dia 6 de agosto, a data do sorteio. Ajude aí, né, se você puder, e nós voltaremos amanhã. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, mais uma edição do Minuto da Unicidade. Me estendi bastante aqui. Até lá, graça e paz. Minuto da Unicidade.